Anticoncepcional. Eu fiz um vídeo há uns meses atrás falando um pouquinho sobre a pausa que eu fiz no uso do anticoncepcional depois de 17 anos tomando. Então eu comecei a utilizar na adolescência por indicação médica para melhorar a pele, eu tinha muita acne, principalmente na região das costas, e também para ter uma regularidade no ciclo menstrual. Então meu ciclo era muito desregulado, ficava 20 dias, 17 dias menstruada, o que acarretou anemia naquela fase, e foi indicado o uso de anticoncepcional para que tivesse essa regulação do ciclo. E aí, com o passar dos anos, eu continuei tomando. Passou 17 anos, eu ainda estava tomando anticoncepcional, mas agora eu já tenho 36 anos. E quando a gente quer fazer alguns exames, quer fazer um check-up da parte hormonal, não adianta estar tomando um medicamento com estrogênio, com progesterona, porque a gente não vai dosar os níveis certos que o organismo está produzindo. Então é importante fazer essa pausa para entender o que o corpo está produzindo naturalmente. Então o anticoncepcional eu utilizei por muitos anos e um dos principais sintomas que eu tive na pausa foi a acne. Então eu utilizei muita coisa, pomada de ácido azelaico, comprei vários produtos, fui profissional para melhorar a acne, mas um produto mais barato e mais simples que a gente encontra na farmácia foi o que deu mais resultado. Então claro que junto com a alimentação eu tirei várias coisas, como eu falo no vídeo anterior, diminui lácteos, diminui muito, já não utilizava muito açúcar, mas diminui muito a quantidade. Junto com isso, eu encontrei o sabonete da Granado, ele é uns R$10, é um sabonete de enxofre. Ele não tem um cheiro muito bom, mas ele ajuda muito na manutenção da acne. Então, como a acne que eu tinha era mais na região das costas, sempre no banho eu ainda tenho ali em casa para utilizar de vez em quando, o sabonete de enxofre. Então, para quem sofre com acne, com ou sem o uso do anticoncepcional, utilizar esse sabonete é uma boa estratégia. A pomada de ácido azelaico, ela até surtiu um efeito, mas não senti tanto quanto o sabonete, ele acaba secando mais as acnes ativas. Então é preciso que a gente tenha paciência quando vai fazer a pausa do anticoncepcional e que quando for parar, a gente já saiba alguns produtos que pode utilizar, porque é muito comum aparecer acne, é muito comum a pele ficar mais oleosa e ter uma irregularidade no ciclo. Quanto mais saudável o corpo estiver, menos a gente vai sentir com sintomas colaterais de fazer essa pausa aí no uso do anticoncepcional ou suspender o uso. É uma mudança hormonal muito brusca, então o corpo ele sente alguns efeitos. Eu não sou contra o uso de nenhum tipo de medicamento, às vezes é necessário utilizar o anticoncepcional por um período para tratar os sintomas que incomodam muito a mulher relacionados ao ciclo menstrual, mas a gente precisa entender que o anticoncepcional ele mascara alguns sintomas. Se eu tenho uma paciente com síndrome do ovário policístico, o anticoncepcional pode minimizar bastante os sintomas dela, mas não vai tratar. Então, o tratamento ele vai ser feito com a mudança do estilo de vida, correção de micronutrientes, alimentação adequada, atividade física, e a gente precisa incluir nessa lista o emocional também. Então, quando a mulher não está bem, com muita ansiedade, em algo incomodando, vai refletir no ciclo menstrual. Tem uma outra formação que é de terapeuta Ayurveda. O Ayurveda é uma medicina indiana, significa conhecimento sobre a vida e fala sobre saúde, sobre alimentação, bem relacionado àquilo que eu trabalho aqui no consultório. Então, às vezes eu coloco o Ayurveda junto no tratamento da paciente que eu vou atender, da paciente ou do paciente. Então, o Ayurveda ele abrange muitas coisas e explica também como deve ser o ciclo menstrual. Então, uma menstruação saudável, ela não deve durar muitos dias, ela não deve ser um fluxo muito intenso. E a coloração a gente também tem que observar, tem que ser um vermelho mais vivo. Então, no Ayurveda ainda se diz que tem que sair, esse sangue tem que sair com facilidade dos tecidos. Então, antigamente não se utilizava absorvente, se utilizava tecido de pano. E uma menstruação saudável é aquela que vai lavar o tecido, a calcinha também, no caso, né, hoje em dia, vai lavar esse tecido e esse sangue vai sair com facilidade. Um sangue muito pegajoso, ele também pode ser reflexo de uma alteração hormonal. Então, tem muita coisa que a gente consegue ver na saúde da mulher, observando o ciclo menstrual, observando a menstruação. Então, para quem for fazer uma pausa do anticoncepcional, quem pretende parar de utilizar, a gente precisa começar a observar esse ciclo para entender como que tá a saúde. Então, não é uma coisa muito difícil de fazer, de parar o uso do anticoncepcional. A acne, as cólicas, tudo tem tratamento se a gente estiver disposta
a entender como que funciona o ciclo menstrual e a escutar o nosso corpo.